Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, aqui estamos mais uma vez com a alegria de sempre para o nosso encontro das 18 horas da Prece do Lar Fabiano de Cristo. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que o nosso irmão Fabiano de Cristo, que nos acolhe há tantas décadas nesta casa de amor e de fraternidade, esteja conosco para nos vincularmos a este raio de luz que desce do alto sobre todos nós nesse momento e assim agradecermos a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre e Irmão Jesus o Cristo para que possamos oferir nesse encontro de hoje as bênçãos que todos nós esperamos para a nossa alegria, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio emocional e espiritual. A nossa meditação de hoje está baseada no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração de Emmanuel, que nos fala no seu capítulo 13, que é a carne. E Emmanuel fundamenta a sua mensagem na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quase sempre quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram das concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas a carne, como expressão humana, é fraca. Então reiteramos a questão: que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos reúnem-se e, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, as ingratidões, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, queridos irmãos e queridos amigos, reflexionemos sobre o texto
que Francisco Cândido Xavier nos traz através da psicografia pelo Espírito Emmanuel. Se tudo procede do Espírito, é sinal que a essência de todos os nós da criação está no nosso espírito, no germen, na centelha divina que nos vincula a todos como filhos do mesmo Pai. E isto deve ser o propósito de todos nós: vencermos as vicissitudes da carne, superarmos os desejos e as exigências da condição humana sobre esse planeta, para irmos gradativamente nos depurando para que nos aproximemos cada vez mais da casa do Pai, do reino que o Cristo nos foi preparar, para que nós estivéssemos onde Ele está. Assim sendo, precisamos exercitar a nossa atividade, utilizar o nosso tempo para produzirmos o bem, não apenas próprio, mas para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos circunstantes, enfim, para a humanidade em escala cósmica. Portanto, meus irmãos, sabendo que tudo provém do Espírito, que é o que nos anima sobre a face deste planeta, busquemos sempre os caminhos, as pegadas do Mestre Jesus, para que trilhemos uma rota segura e gradativamente cheguemos a nos tornar melhores, compreendendo a necessidade da evolução, do progresso e de exercitarmos o amor universal, aquele que não visa somente satisfazer a nossa necessidade, mas principalmente melhorar-nos para que também, assim, participemos da melhora e da evolução do nosso planeta. Afinal de contas, estamos no ápice da transição planetária e o Cristo conta conosco para que isto se processe o mais rapidamente e da forma mais iluminada e mais amorosa possível. Que Jesus nos abençoe a todos e que mergulhemos na energia deste momento para nos sentirmos energizados, equilibrados, felicitados com as bênçãos de Cristo. Que assim seja.